Continuando nossa reflexão do capítulo 2 agora de 1 de Pedro, já observamos o capítulo 1, vimos as coisas magníficas que Deus tem feito para todos aqueles que Ele ama. Vamos só ver o versículo 25 para relembrarmos um pouco do que estava falando no capítulo 1. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Depois que o apóstolo Pedro traz a bendita esperança que todos os cristãos devem se empenhar, ele termina o capítulo 1 falando essas palavras: que a palavra ou a Torá do Senhor, do nosso Deus, dura para sempre, como está de acordo com as palavras do próprio Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, que disse que a palavra de Deus é eterna. Vamos agora continuar dando atenção ao capítulo 2. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas. Para entendermos bem esse versículo, vamos entender algumas palavras que são mencionadas aqui. A primeira palavra é a palavra maldade, certo? Kakia em grego. O que eu achei interessante dessa palavra é essa definição: iniquidade que não se envergonha de quebrar a lei. Lembrando que toda vez que em grego usa a palavra lei, está referindo-se a Torá, ou os mandamentos de Deus. Então, depois de sabermos da nossa esperança, Pedro fala que a gente tem que abandonar todo tipo de maldade. Kakia, ou seja, abandonar qualquer desejo de não se envergonhar de fazer o que Deus reprova. Infelizmente, hoje no mundo, o que mais vivemos e vemos são pessoas que não têm vergonha, não se envergonham de quebrar as leis de Deus. Hoje vivemos em uma sociedade em que troca o certo pelo errado e o errado pelo certo. Como o profeta Isaías disse, Yeshayahu, ai daqueles que trocam o doce pelo azedo e o certo pelo errado. Infelizmente, nossa sociedade hoje, ela se alegra com a injustiça. Por isso, todos os cristãos são aconselhados pelo apóstolo Pedro a abandonar. Vamos ver o que significa abandonar no caso. Nessa versão Arai, foi traduzido por despojando-vos, e aqui foi traduzido por abandonem. As duas palavras é essa palavra em grego. Apotemi significa basicamente colocar de lado, tirar do caminho, remover. Então Pedro queria que nós tirássemos do nosso caminho, colocássemos de lado, removesse a maldade. Ou seja, nos envergonhar da maldade, nos envergonhar do que é contra a lei, contra as orientações de nosso Pai, nosso Deus. Por que colocar de lado? Porque na humanidade, os humanos, eles vivem com o mal dentro de si. O mal, ele era externo. Quando Adão e Eva se alimentam daquele fruto que Deus disse que não era para eles alimentar, o que é externo passou a estar interno, dentro do ser. Por isso, quando nos aproximamos ao nosso Senhor Jesus, temos que abandonar, tirar de dentro de nós toda a maldade, pois essa maldade, ela habita em nós. É normal. Não só maldade, mas também
o dolo, a mentira, a astúcia, o engano, a fraude, também a hipocrisia. O que significa hipocrisia? Hipocrisia ela é definida como a atuação de um artista de teatro, de simulação, hipocrisia. É como se fosse uma máscara. Aqueles que se aproximam de Yeshua HaMashiach para se aproximar do Pai, o Deus poderoso, não pode ter duas faces. Eles precisam apenas ter a face de Cristo espelhadas em teu rosto, sem fingimento, sem mentira, sem inveja, sem críticas, sem injúrias. Depois o apóstolo Pedro diz: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Puro leite espiritual. O que significa isto? Puro leite espiritual. Todas as palavras de Deus na Bíblia é comparado a leite que alimenta e também comparado a mel. A palavra do Senhor é mais doce do que mel, diz o salmista. Claro que, por relacionar a personalidade de um recém-convertido a uma criancinha, Pedro queria dizer para aqueles cristãos espalhados por toda a Ásia Menor que eles precisavam se alimentar não de filosofia grega, nem do conhecimento do mundo, mas do puro leite espiritual provido pelo Pai. Do que se trata? Das palavras descritas na Torá, que foram materializadas em um ser, Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando este veio, ele ensinou o mais puro ensino da Torá. Ele desmistificou a lenda do sábado, ele ensinou a cumprir os mandamentos de Deus, amar o próximo de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, como a si mesmo, e amar a Deus acima de todas as coisas. Sim, nosso Senhor, ele é o excelente e maior exemplo de como podemos nos alimentar do puro leite espiritual. Este leite, com certeza, trata-se da Torá. E da Torá viva, Yeshua, a Torá materializada. Se o nosso Senhor Jesus residir em nosso coração, sua lei também vai morar lá. E como ele mesmo disse, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Como criancinhas, se alimentar da verdade das palavras de Deus, descritas na palavra de Deus, na Bíblia, por meio dos profetas, também escritas pelos apóstolos e escritores da Bíblia. Todos esses foram inspirados pelo Espírito de Deus. E esta palavra tem o poder de te ajudar para que você possa crescer e ser salvo na graça e na paz do nosso Senhor. O processo de crescimento espiritual do cristão, ele está atrelado à íntima intimidade com as Escrituras. Tudo que for além disso, dogmas, ensinos religiosos embasados em doutrinas humanas, não te ajudará a crescer para que você possa atingir a plenitude que pertence ao Cristo. Quando Pedro menciona que todos nós, como nos aproximamos de Cristo, somos recém-nascidos, criancinhas, temos que desejar o puro leite espiritual provindo de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Aí o apóstolo continua, pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Sim, as Escrituras Sagradas, elas realmente falam, provai e vede que eu sou bom. É claro que esse Senhor aqui se trata do Pai,
porque as Escrituras relacionam-se exatamente falando do Pai. Sim, o Pai ele é bom, como o próprio Jesus falou, apenas Deus é bom. Por que dizes que eu sou bom? Se apenas Deus é bom? Deus é a fonte de toda bondade. Infelizmente, por causa das nossas imperfeições e por causa de nossa mente perturbada com tantos problemas, é normal não estarmos bem apercebidos da bondade de Deus. Mas aqueles que descobrem por si mesmos, eles provam e conseguem entender a bondade de Deus. Essa bondade, ela vai além do que você pode fazer em troca. Não estamos falando de recompensa, ou não estamos falando de recompensa por esforços próprios. Estamos falando aqui da graça, da misericórdia, que é alcançada a todos aqueles que exercem fé no sacrifício resgatador de Cristo. Estes observam de perto a bondade do nosso Pai. Essa bondade nos contagia para também podermos agir com bondade. Daí, quando fazemos isto, podemos cumprir o que diz o verso 4. Cheguem perto dele, de Deus, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram. No caso aqui, o contexto está querendo relacionar a Deus, né, como bom, mas o próprio Filho também, por ele ter vindo se manifestado, né, como Filho de Deus. Então, cheguem perto de Cristo, Filho de Deus, a pedra viva. Todos os profetas falaram sobre isto, sobre a pedra, que a maioria das pessoas, dos construtores, rejeitariam, que os seres humanos rejeitaram como inútil. As pessoas não entendiam a glória que estava escondida naquele homem, pois Deus disse, em Cristo eu escondi toda a minha sabedoria. E o apóstolo Paulo disse que em Cristo toda a sabedoria de Deus está escondida. É difícil para os seres humanos compreender a grande glória que foi revelada em um homem que aparentemente parecia normal. Ele andou sobre essa terra, curou doentes, ressuscitou mortos, fez milagres. Mesmo assim, o coração das pessoas eram tão duros que eles rejeitaram a pedra principal que Deus havia colocado. Deus a escolheu como um grande valor. Vamos olhar aqui o que significa essa palavra rejeitado. Apodokimazo, palavra grega. Desaprovar, rejeitar, repudiar. É triste, mas é uma realidade. Os seres humanos desaprovaram o Mashiach, Salvador da humanidade. Eles rejeitaram como filho de Deus e repudiaram as suas ações, mesmo este só fazendo o bem para as pessoas. Mas nós, aqueles que acreditamos, temos uma outra visão sobre o nosso Mashiach, sobre o nosso líder. O verso 5 diz: vocês também como pedras vivas. Não só o Mashiach é pedra viva. Ele concedeu a nós estarmos vivos, embora éramos criaturas mortas. Ele nos fez pedra no seu grande corpo espiritual, na sua congregação, na sua grande construção, no verdadeiro templo que Deus sempre quis habitar, seu povo. Deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceita. Deus estava substituindo coisas palpáveis, vistas, materiais, um templo físico construído por Salomão, reformado por Herodes,
motivo de orgulho dos judeus, aonde pensavam que por ter aquele templo em sua terra, estavam totalmente protegidos de qualquer mal. Usavam o templo como uma mantra, como um amuleto. O que podemos aprender disso? Aprendemos que nada nessa vida deve ser substituído pela graça e pelo amor de Deus. Só o nosso Pai pode realmente nos dar a proteção que nós precisamos. Mesmo que passamos por problemas, Ele sempre estará do nosso lado. Deus substituiu um templo de pedra por matar no mundo, por sacrificar no mundo seu único filho, Yeshua HaMashiach, com o objetivo de demolir todas aquelas pedras físicas e edificar um templo espiritual com pedras vivas, com pessoas que amam sua lei e que vivem de acordo com as suas orientações, com os olhos fixos em Yeshua HaMashiach, Rei dos Judeus, Rei do mundo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso, ao nos aproximar desse templo vivo como pedras vivas, podemos ter certeza que o nosso sacrifício vai ser aceito pelo Pai. Embora os judeus se empenhassem em fazer coisas da obra da lei, oferecendo mais, derramando sangue e fazendo coisas para agradar a Deus, eles não conseguiram agradar a Deus, porque eles não se aproximavam pela fé, mas apenas como rituais, como se pudesse fazer uma troca com Deus, aonde eu ofereço meu sacrifício e já estou livre de todas as obrigações para com meu Deus. Cristo veio para nos ensinar que a nossa relação com Deus vai muito além de trocas de favores. Ela está ligada ao nosso amor profundo ao nosso Pai Celestial. Esse amor vai nos possibilitar fazermos, quer seja sacrifícios, quer seja dons, quer seja dádivas, quer seja favores para o próximo, cuidar de um doente, possibilitar alimentação a um faminto, vestir uma pessoa que está com frio. Estas coisas são ofertas e sacrifícios que Deus aceita bem. Pois a verdade é que Deus não precisa de nós e não precisa de coisas materiais. O que Ele mais deseja e mais quer é que nós cuidemos uns dos outros, como templo vivo, como o próprio Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, fez. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela, na pedra, não ficará desiludido. No começo da maldade, no começo da desolação, da desobediência, do afastamento, Deus predisse em Gênesis 3,15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre teu descendente e o seu descendente. Deus, no começo de tudo, já apontava para um descendente, uma semente, uma pedra. Ele foi escolhido com muito valor, pois não foi qualquer pedra. Embora Deus tivesse todos os anjos dos céus, embora ele tivesse todo o poder do mundo, ele escolheu a coisa que ele mais amava de todas, que era seu filho, seu primeiro e único filho, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Como pedra principal escolhida para o ângulo, ele foi colocado em Sion, lugar de justiça, lugar de retidão. Infelizmente, Sião, ela estava degradada, com a maldade do homem, com o poder do pecado, com o poder da religião e com o poder enganador de Satanás. Havia de ser escolhido e havia de aparecer no mundo uma pedra principal de alicerce. Este faria com que a construção do verdadeiro templo fosse iniciada. Qual o preço pago por isso? O derramamento de seu próprio sangue. Por isto,
Deus determinou que quem crer nele não ficará de modo algum desapontado, desiludido, envergonhado. A palavra para desonrado ou desiludido é essa palavra aqui em grego. E ela significa desonrar, humilhar, envergonhar, tornar envergonhado, ser humilhado, corar de vergonha, sofrer uma repulsa ou quando alguma esperança termina em desilusão. É comum nós passarmos por desilusões em nossa vida. Desilusões amorosas, desilusões de emprego, expectativas de conseguir fazer coisas que às vezes não conseguimos por diversos motivos. A verdade é que os seres humanos eles têm confiado em suas riquezas, em sua sabedoria, sua forma de resolver os problemas. Em meio a tempestades como as que estamos vivendo agora, os seres humanos estão esperando na ciência para resolver um problema de um vírus. Embora nós sabemos que Deus deveria ser agora consultado, deveríamos estar orando, deveríamos estar conversando com Deus sobre este problema. Mas a grande maioria ainda espera por soluções do governo, soluções da OMS, soluções de cientistas. Pode até ser que eles consigam achar cura, ou se já não tem a cura, mas o que importa é a nossa confiança, o que nós realmente acreditamos. A fé, a crença, a esperança é algo que todos nós precisamos. Pensar que é verdade, estar persuadido de acreditar e depositar confiança em algo. Todos aqueles que exercem sua confiança na pedra, não em religião, na pedra, não em política, na pedra, não em suas próprias sabedorias, na pedra, não na ciência, na pedra. Sim, todo aquele que exerce confiança na pedra ficará estabelecido, firme nesta rocha. E quem nele confiar jamais ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A mensagem do Evangelho está ligado à aceitação e está ligado à rejeição. O profeta Isaías clamou a Deus e disse: quem ouvirá as coisas que estamos falando? O apóstolo Paulo usa essas palavras para expressar a profunda indignação que Isaías sentia ao pregar aquela nação dedicada a Deus e aquelas pessoas rejeitarem suas palavras. Nem sempre foi fácil para um profeta, um apóstolo, um discípulo, um cristão viver sua fé e falar com as pessoas a respeito das suas confianças, esperanças, entendimento. Na grande maioria das vezes, essas pessoas são rejeitadas. Sua mensagem é rejeitada. Seus pensamentos são rejeitados. Mas a mensagem do Evangelho está ligado, como eu disse, à rejeição e à aceitação. Embora quantos são os que rejeitem, sempre haverá uma minoria que vão aceitar. Pois a palavra de nosso Senhor é vida e algumas pessoas ainda estão percebidas disso. Embora os principais construtores rejeitaram a pedra principal de ângulo, aqueles que eram humildes aceitaram. Quando Pedro fala principais construtores, ele refere-se ao sistema religioso, político, judaico.
os fariseus da alta, os saduceus, os sacerdotes, embora, observação, muitos fariseus aceitaram nosso Senhor Jesus, mas não todos. Por isso, aqueles que deveriam construir o verdadeiro templo na nação eram os mesmos que rejeitavam a principal pedra colocada por Deus. Outra parte das Escrituras dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. É importante entendermos que Jesus, na sua designação, no seu papel de pedra principal da construção do templo de Deus, ele se tornaria controverso. Talvez você se espante com essa declaração, mas o Cristo, ele é totalmente controverso. Não no sentido dele se contradizer. A contradição existe nas pessoas. Alguns tropeçariam e cairiam sobre a rocha. Esse é um assunto que poucas pessoas conseguem entender. O próprio Jesus disse: eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Pais contra filhos, a jovem nora contra a sogra, e as pessoas da família serão os seus principais inimigos. O evangelho da salvação, ele é um evangelho contraditório, não porque ele é contraditório, mas porque as pessoas, elas tropeçam. Jesus veio trazer a paz no coração daqueles que o amam. Mas o resultado é que aqueles que não amam iriam trazer a guerra, a divisão, a espada, a queda. Tudo isso registrado pelo profeta Isaías. Por que as pessoas tropeçaram? Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus. Este é o motivo pelo qual as pessoas, elas tropeçam na pedra principal, Yeshua HaMashiach. A mensagem que foi dada está descrita desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias. Todos os profetas, todas as escrituras falavam a respeito da mensagem de salvação, do plano de salvação de Deus para com a humanidade. Mas quando esta salvação se manifestou perante os homens, eles não eram capazes de acreditar na simplicidade que Deus trata os assuntos mais profundos. Alguns esperavam um grande líder, alguém montado em um cavalo, com uma espada, que guerrearia contra Roma e traria paz aos judeus. Alguns esperariam alguém que retaliasse a qualquer tipo de observação negativa. Mas eles viram um homem humilde, um homem que sofreu, deixou-se abater e foi pregado em uma estaca. Como poderia ser este o Filho de Deus? Como poderia ser esse o mensageiro do pacto? Como poderia ser esse o Mashiach, o verdadeiro Mashiach? São perguntas que passaram e se passam na cabeça de muitos e muitos judeus até hoje. Mas Deus, ele usa coisas simples e humildes para acabar e destroçar com as coisas mais poderosas. Embora esperavam uma manifestação única do poder de Deus, eles viram a humildade. Mas eles presenciaram o poder. Eles viram curas, eles viram ressurreição, eles viram pessoas voltarem a ver, ouvir, falar e amar a sua família. Mas, por causa de seus corações tão endurecidos e por causa da mensagem não ter entrado em sua alma, eles eram incapazes de observar e perceber que a mensagem única do Evangelho estava se cumprindo em seus dias. Muito comum, como acontece hoje. Ainda Deus não abandonou seu povo e ainda hoje a mensagem está se cumprindo. Pelos cumprimentos das festas,
pelo cumprimento das boas novas, pela palavra de Deus, pelo poder da fé, por muitos que estão se convertendo ao verdadeiro Deus. Sim, provas inigualáveis de que Deus tem agido neste mundo. Mas mesmo assim, ainda hoje, muitos não acreditam na mensagem. Não acreditam nas coisas que Deus tem feito. Haverá dias em que realmente coisas fantásticas acontecerão, mas infelizmente será tarde para aqueles que desprezaram coisas pequenas. Mas vocês, cristãos, são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, embora as pessoas achem que não são poderosas. Embora as pessoas pensem apenas em seus próprios umbigos. Mas isso não invalida a poderosa mensagem do Evangelho. Isso não invalida a morte poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, se entregando por nós e nos fazendo de novo dignos de ser chamados filhos de Deus. Pois ele nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Pois ele disse: haja luz e houve luz. Para quem acha que isto é apenas algo físico, eu vou ainda além. Haja luz, Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus. Existindo, aprendendo e se eternizando ao lado do Pai. A verdadeira luz da humanidade. A verdadeira luz de todos os seres. Pois, como o apóstolo Paulo testemunha em sua carta a Colossenses, capítulo 1, por meio dele são feitas todas as coisas e para ele. Glória a ele por toda a eternidade. Amém. Quando Deus resolve compartilhar a vida, ele cria seu filho, mas quando seu filho, Jesus Cristo, ele vem à existência, ele tem uma necessidade muito grande, uma necessidade maravilhosa de companheiros, de amigos, de criaturas. E por ele, Deus começa a criar toda a existência que existe no universo. Por meio dele, ou seja, ele participou ativamente da criação e para ele, pois entendemos que Deus ele não necessita, Deus não tem sentimentos de necessidade, de completude, mas ele criou seu filho e seu filho tinha tal desejo. Por isso Deus criou todas as coisas e deu para seu filho, para a luz. Quando o mundo se envolveu nas trevas do pecado, da desobediência e da maldade, a humanidade ficou numa situação obscurecida. Assim, Deus resolveu usar o agente principal de nossa salvação, pelo qual tinha feito todas as coisas e para quem tinha feito todas as coisas, a vir ao mundo. E como o apóstolo João testifica no seu livro de João, capítulo 1, ele era a luz do mundo. Mas o mundo não se apercebeu da luz. Mas todos aqueles quantos o receberam, ele deu autoridade para serem chamados filhos de Deus e filhos da luz. Ao se aproximar a Yeshua HaMashiach como nosso único Salvador, nos aproximamos também do Pai, pois o Pai é luz e ele jamais se misturará com as trevas deste mundo. Maldade, pecado, mentira são coisas que Deus desaprova. E pelo seu ato amoroso de ter enviado seu Filho para nós, ele nos chama de novo à sua gloriosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus. Está falando para os gentios, aqueles que estavam dispersos no mundo. A casa de Israel, que foi espalhada pelo mundo.
mas agora são seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a misericórdia. Queridos irmãos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. O apóstolo Pedro aqui, ele clama e chama ao mesmo tempo o profeta Oséias, Hoxéia. Hoxéia fala sobre os que não eram povo de Deus, mas que seriam chamados povo de Deus. Essa profecia é maravilhosa. Deus chamando pessoas que estavam distantes, que não chamava por ele e não o conhecia, a ser amigos, a serem filhos, a serem povo. Tudo isso por meio de sua grande misericórdia. E essa misericórdia nós recebemos. Já que somos residentes forasteiros de passagem por este mundo, devemos evitar as paixões da carne, pois essas paixões, elas estão em guerra contra a sua alma, a sua vida. Psique, alma, em grego, nefesh, em hebraico, representa o conjunto, seu corpo e o espírito que Deus te deu para a respiração. As paixões carnais, elas estão lutando contra a sua alma, contra a sua vida. As paixões carnais te levarão à morte. Por isso temos que evitar de todo o nosso coração, de toda a nossa força, todas as coisas que desaprovam na vontade de Deus. A conduta de vocês entre os pagãos, os que não adoram a Deus, deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia de sua vinda. Louvam ao Senhor Jesus no dia da sua vinda. Podemos destacar aqui algo que todos os cristãos precisam saber. Uma boa conduta é a realização da obra que Deus nos deu, Jesus nos deu, para fazer de pregação. Às vezes, uma boa ação vale muito mais do que 1000 palavras. Então, o cristão primeiro quer viver o Evangelho, para depois pregar o Evangelho. Às vezes é mais fácil você convencer alguém do grandioso Evangelho do Senhor vivendo o Evangelho do Senhor. Pois se você falar com as pessoas sobre algo que você não vive, isso não vai ser de efeito algum. E também, algo importante está relacionado a esse texto. Acusações sempre haverão contra aqueles que realmente amam e vivem o Evangelho. Só que, se esforçarmos em ter boas práticas, boas ações, quando o nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, voltar ao mundo, as pessoas vão lembrar que tinham pessoas que realmente viviam o Evangelho. Entenderam? Por causa do Senhor, seja obediente a todas as autoridades humanas, ao imperador, que é a mais alta autoridade, aos governadores, que são escolhidos por Deus para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam bem para os que o ignoram e os tolos, para que esses não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Sabe os conselhos. Quem acha que o cristão ele não precisa obedecer às leis das autoridades atuais, está totalmente equivocado e enganado.
Não foi esse o ensino de Jesus? Dai a César o que é de César. E não foi esse os ensinos apostólicos, como o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo fala. Pedro fala que devemos ser obedientes aos governadores, ao imperador. E hoje se aplica aos presidentes, aos vereadores, deputados e assim por diante. Fazer o bem é algo que todos nós devemos fazer, tanto para com as autoridades quanto para com os outros. Como o apóstolo Pedro menciona aqui no versículo 15, Deus ele espera que nós fazemos o bem. Qual que é o motivo? Os ignorantes e os tolos, eles não terão o que dizer contra nós. Mas se nós não praticarmos o bem, os ignorantes e os tolos vão ter muitas coisas para falar a nosso respeito. Como o Senhor vai nos defender se nós mesmos estaríamos fazendo coisas erradas? Não tem como. Então o conselho é viver como pessoas livres. Mas essa liberdade tem um preço. Qual é o preço? Não encobrir o mal e viver como escravo para Deus. É a melhor liberdade que existe. Todas as outras liberdades levam à morte. Mas a liberdade como escravo do Senhor, ela leva à vida. Respeitem todas as pessoas. Ame os seus irmãos na fé. Teme a Deus e respeite o imperador. De novo, o apóstolo Pedro fala sobre respeitar as autoridades, temer a Deus, amar ao próximo. Ele resume bem a vida cristã. Não precisamos muito mais do que isso para agradar a Deus. Se conseguirmos fazer essas coisas, respeitar as pessoas, mesmo pessoas que pensam diferente de nós, amarmos os nossos irmãos, ter fé na palavra de Deus, no nosso Senhor Jesus, e respeitar as autoridades, são coisas básicas que devemos estar fazendo. O verso 18 diz: Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportam sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. A nossa vida neste mundo, enquanto nosso Senhor não vir, vai ser fadada a problemas, tratamentos desiguais, pessoas perversas. O que Jesus disse aqui, por meio do apóstolo Pedro? Devemos continuar a ser respeitosos, humildes, mesmo aqueles que nos tratam mal. Para o verdadeiro cristão, não há lugar de vingança no coração. Em vez de tratarmos mal aqueles que nos tratam mal, como o apóstolo Paulo disse em Romanos, devemos tratar bem. Se seu inimigo tiver sede, dai água para beber. Se tiver fome, dai o que comer. Por fazermos isso, ajuntaremos brasas acesas em suas cabeças. Ou seja, conseguimos vencer o mal com o bem. E essa forma de suportar o mal e a injustiça, sabendo que é o que Deus quer, vai nos dar algo absolutamente maior do que a capacidade humana possa entender. A resiliência que vem de Deus, a capacidade de suportar o mal por parte de pessoas que são cruéis e, neste momento, ajudá-las a ver o bem. E isso retorna em nós em bênçãos, pois veremos mais pessoas fazendo o que Deus requer delas. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportar com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportarem esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que ele o chamou. Veja que palavras importantes. Sofrer o mal e
aguentar com paciência. Não são coisas muito comuns na cabeça das pessoas atualmente. Porque, primeiro, ninguém quer sofrer o mal. E segundo, ninguém tem paciência quando estão passando por problemas. Todos nós somos assim. É normal. Somos imperfeitos. Mas queremos entender o que Deus está querendo fazer em nós, devemos entender que precisa que o mal aconteça para que possamos vencê-lo. Como podemos dizer que vencemos o mal se não passarmos por ele? Como podemos dizer que vencemos o mundo se o mundo estiver em mil maravilhas, com rosas e flores? Somente conseguiremos vencer o mal se nós tivermos paciência. É como se fosse o ouro colocado no fogo. A cada temperatura que se eleva, vai se desprendendo do material aqueles toques de imperfeição, impureza. E a cada vez que vai ficando mais quente, o ouro ele vai se purificando cada vez mais para se tornar uma pedra preciosa. Da mesma forma, quando somos expostos aos problemas, quando somos expostos às provações, às dificuldades, o sofrimento, e quando perseveramos nisso, as nossas qualidades, elas são aprimoradas. A paciência, a fé, a perseverança, coisas que não são comuns, elas vão nos fortalecendo. É isto que é a bênção do Senhor. Você se tornar uma pessoa melhor, para você mesmo e para outros. E foi para isso que Ele nos chamou. Nos chamou para nos tornarmos pessoas melhores. E vamos tornar pessoas melhores, vamos nos tornar pessoas melhores, não por ficarmos num spa ou sem problemas ou sem provação, achando que o sofrimento de Cristo foi só para Cristo e que nós não vamos passar ou sentir ou perceber esse sofrimento. Pois o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ou seja, aquele que não tinha problema se fez problema e sofreu por nós, para que nós possamos entender que com todos os nossos problemas podemos vencer todo tipo de problema por meio da fé e esperança naquele que venceu os problemas, entregando a sua vida por nós. Este foi o maior exemplo, o melhor exemplo e o exemplo de maior amor. Jamais um homem conseguirá compreender plenamente tudo que está envolvido nisso. Mas nós compreendemos com o nosso coração. Ele não cometeu nenhum pecado. Ele nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O fato da pedra viva não ter cometido pecado e nunca ter mentido nos mostra que ele não precisava passar por nada que passou. Ele foi insultado, ele sofreu, ele foi ameaçado. Embora se quisesse com um estalo de dedos, tudo poderia ser resolvido. Os opositores morriam, ele poderia ter se livrado daquela tortura, aquela desumanidade que sofreu. Mas ele se fez sofrer. Ele deixou ser dominado e ele nos entregou sua vida. Porque ele pôs sua esperança em Deus. Nós também temos que colocar nossas esperanças em Deus. Em momentos difíceis, em momentos de provação, em momentos de dificuldades. É nesses momentos que a fé deve vigorar. É nesses momentos em que nosso coração deve
está totalmente convicto de que Deus pode em todas as circunstâncias. Ele não veio apenas para morrer, mas ele veio nos ensinar o que significa verdadeira fé, verdadeira esperança. Aquele que podia fazer tudo e se humilhou, se entregou, deixou na mão do Pai a sua própria vida. Nos ensinou que mesmo que possamos arrumar um jeitinho, uma maneira de escapar daquele problema, uma maneira de facilitar a vida, mas se não for da forma que Deus quer, não vai ser bem sucedido. Sofrer não é de tudo mal. O sofrimento traz à tona muitas coisas ruins, mas também traz à tona muitas qualidades excelentes. Aqueles que sofrem e confiam em suas próprias forças, sua própria sabedoria, seu próprio entendimento, ele vai continuar sofrendo. E mesmo que saia do sofrimento, ele não foi completado no sofrimento. Mas aquele que confia no Deus verdadeiro e Pai do nosso Senhor Jesus, que é o único juiz e pode julgar e pode restaurar qualquer tipo de provação, dificuldade e lesão que possamos ter, sim, este pode sim ser aperfeiçoado no Mashiach. Entende então o que é ser aperfeiçoado na fraqueza? Que o apóstolo Paulo estava falando? Tanto ele como Paulo estavam falando a mesma coisa. Paulo falando a respeito de sua experiência. Pedro falando a respeito da experiência de nosso Senhor e Salvador Jesus. Todos eles foram aperfeiçoados por meio da fé e da esperança que tiveram em Deus e se entregaram para o benefício daqueles que vinham depois. Isso mesmo, nosso benefício. Se não fosse essas pessoas que sofreram e suportaram o sofrimento por nós, não teríamos esperança e estaríamos no mundo. Talvez sozinhos, talvez andando sem lugar para ir. Mas por meio desses que confiavam em Deus, todos podemos ter esperança. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos sofrimentos dele, vocês foram curados. Aqui nada mais é do que uma grande referência ao profeta Isaías, capítulo 53. Ele levou os nossos pecados, e ele foi abatido, e foi surrado, e gemeu, para que nós fôssemos curados. Aí você diz, a vida é injusta. Exatamente, a vida é injusta. Mas você não acha que também foi injusto o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus? Ele precisaria ter passado por tudo isso por nós? Não mesmo. Mas ele não fez isso com alegria para nos chamar para uma bendita esperança? Então pare de se apegar às suas injustiças e olhe para aquele que morreu por você. Se sua vida está difícil, poderia estar muito pior se Jesus Cristo não tivesse feito o que ele fez. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. O nosso pastor. Éramos ovelhas, somos ovelhas. Estávamos perdidos no caminho. Achamos de novo o caminho. O caminho é o pastor. E o pastor é o caminho. O caminho leva a Deus. E Deus traz a vida. Fomos trazidos de volta por causa do pastor. E o pastor
cuida de nossa vida espiritual. Ninguém se abandona, ninguém se perde. Como o próprio Pedro já disse, ninguém que confiar nele ficará desapontado.